Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 22 de junho de 2020 e eu vou fazer hoje uma coisa que eu nunca fiz nesse canal, que é publicar aquilo que seria uma espécie de vídeo resposta. Era uma categoria que antigamente existia formalmente no YouTube. Você podia criar um vídeo resposta, mas esse recurso foi abolido. Então hoje só resta você fazer a mesma coisa de uma forma assim menos automatizada. E essa resposta é para o professor Regis Antônio Coimbra, que é um contato que eu tenho no Facebook há muito tempo, que eu já sigo, que eu dialogo regularmente, e que tem uma peculiaridade muito parecida comigo, que é uma posição político-ideológica difícil de você entender a princípio. Você pode ler uma série de postagens deles e ter, esse cara aqui é liberal. Aí de repente você lê outra coisa, não, já não parece. E à medida que você vai lendo, não vai ficando claro. E a minha posição política também é assim. E eu creio que eu só fui ter uma visão mais clara de qual é realmente a posição do professor Regis num vídeo recente que eu descobri no canal dele, que eu nem sabia que tinha canal. E eu achei interessante, porque de uma certa forma tem uma curiosa simetria com o modo como eu faço as coisas. Mas assim, toda trocada, equivalente, mas simetricamente oposta, que é tanto na abordagem quanto no posicionamento político ideológico. E eu gostaria de dizer algumas coisas para aproveitar e tocar nesse assunto, especialmente sobre o conceito de marxismo cultural e o modo como nós podemos entendê-lo. E o ponto mais curioso, que é por aí que eu começo. São dois vídeos do professor Regis que ele fala sobre isso, e ao final do primeiro é que ele coloca a questão mais fundamental. Antes de você sair perguntando se existe marxismo cultural, se você é um marxista cultural, você precisa primeiro querer saber o que é, o que significa o conceito de marxismo cultural, né? Muitas pessoas fazem esse tipo de abordagem, eles desenvolvem um processo de raciocínio e ao final elas colocam essa questão principal. Normalmente eu faço o contrário, eu adianto essa questão principal e desenvolvo. E além dessa assimetria, tem também um fato curioso, que ao final ele chega a uma conclusão que eu poderia chegar a uma conclusão perfeitamente equivalente, mas completamente invertida em termos de símbolos, que é ele se definir como marxista cultural de direita. E o modo como ele elabora isso é perfeitamente consistente, eu entendi perfeitamente o que ele quer dizer. A minha crítica maior fica ao problema que isso vai ser de você tentar usar essa terminologia num âmbito onde o campo semântico já foi dominado por outros entendimentos. Vai ser difícil uma pessoa entender o que significa facilmente. Até porque o conceito de marxismo cultural é extremamente problemático. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é exatamente tentar definir o que isso significa e demonstrar que, apesar de haver um certo entendimento do significado desse termo, ele é um termo extremamente impreciso, e o modo como o professor Regis desenvolveu isso faz muito mais sentido do que o modo como ele normalmente é entendido. Infelizmente, eu não creio que seja possível vencer a dominância desse mau entendimento, mas isso não impede a gente de dialogar. Muito bem. Para recapitular a história do pensamento filosófico em três grandes perguntas, existem várias formas de se fazer isso, mas uma delas é essa, é que existia uma primeira fase onde se perguntava o que as coisas são, que abrangeria principalmente a filosofia antiga e maior parte da medieval. Depois veio uma segunda fase onde se estava mais preocupado com a nossa capacidade de entender as coisas do que com as coisas em si. Então a pergunta passou a ser como podemos entendê-las, ou se temos essa capacidade de entendimento. E isso pegou já o final da filosofia medieval e a maior parte da moderna. E na contemporaneidade predomina uma outra pergunta, que não é nem tanto o quanto podemos entender, mas o que significa dizer, é mais específico. O que você quer dizer com as coisas? Isso é o que caracteriza em grande parte aquilo que a gente chama de filosofia analítica, ou também filosofia da linguagem, que é extremamente presente nos centros, nas academias de hoje, né? Aliás, aproveito para
coisa que frequentemente eu esqueço de dizer, a minha formação, né, que o professor Regis apresentou a dele. E eu sou formado, eu sou bacharel em filosofia e mestre em ética e filosofia política pela Universidade de Brasília, a Federal de Brasília. E bem, então, uma preocupação minha, apesar de eu meio que rejeitar grande parte da tradição analítica, eu acho que ela tem algumas contribuições interessantes, mas no geral ela é excessivamente restritiva, em especial ao pregar um predomínio da linguagem sobre o pensamento, que eu acho meio problemático. Mas deixando isso de lado, eu incorporo essa parte, muito cuidado, muito interesse em querer saber o significado das palavras, porque se você não controla esse significado, você perde completamente a capacidade de entender as coisas. E o pior, se você usa palavras que você não entende o significado, você está lascado, você não pensa. Se você é pensado, é o que eu costumo dizer, né? Uma grande luta da independência intelectual é você ser capaz de compreender as coisas e você pensar por si próprio, ao invés de deixar o seu cérebro ser utilizado por sistemas de pensamento já originados, que simplesmente se reproduzem pela sua cabeça. E é isso que, infelizmente, ocorre com a maioria das pessoas. Então, vamos tentar entender o que significam as coisas. Em primeiro lugar, é preciso saber o que é marxismo, óbvio. E seria muito complicado, não é o objetivo desse vídeo, explicar esse conceito mais delongadamente. Mas, para tentar ser o mais sucinto possível, o marxismo é um viés filosófico que percebe a história como uma dialética entre forças impessoais determinadas pelas relações de produção de trabalho. Basicamente, o marxismo vai dizer que a história não é movida pela simples vontade individual das pessoas. Não é porque um dia um rei chegou, vamos fazer desse jeito e pronto. Não, as coisas são determinadas por uma realidade material muito mais estrutural e muito mais forte do que as simples vontades individuais, porque a sociedade precisa se organizar de tal forma que se produzam as coisas e que as coisas necessárias para a nossa sobrevivência e a nossa manutenção. E nessa forma de organização, invariavelmente tende a surgir um grupo de pessoas que mais produz do que usufrui da produção e um grupo de pessoas que mais usufrui do que produz, e uma relação de dominação. É assim que o marxismo vê uma relação entre, geralmente, uma elite minoritária que controla a estrutura política e econômica da sociedade e uma maioria que, apesar de ser uma maioria, não é tão bem organizada, não é tão bem esclarecida e acaba sendo dominada. O ponto crucial do marxismo é que ele vai colocando isso como um processo histórico meio que automático. Como eu digo, não é uma simples questão de alguém tomar uma decisão e mudar as coisas. Não, as forças impessoais do processo histórico vão se impondo na realidade. E aí ele descreve lá aquela estrutura de relação de duas classes, uma classe dominante, uma classe escravista, uma classe escravizada, uma classe dos senhores feudais, os camponeses, os servos, até chegar na situação atual, atual não, mas a situação na época de Marx, que era a burguesia, o proletariado, e que, segundo ele, espontaneamente a sociedade ia evoluir para um modelo socialista e posteriormente um modelo comunista. O que é absolutamente crucial de ser entendido é que, para Marx, esse processo não é uma simples questão de vontade das pessoas. Ele se impõe necessariamente de uma forma predominantemente impessoal. Claro que haverão pessoas que irão participar mais desse processo, vão se engajar mais, tentar acelerar, tentar retardar, tentar combater, mas na visão marxista, isso é praticamente profético. As coisas vão se desenvolvendo assim, meio que mecanicamente. O que, para mim, é um dos pontos mais problemáticos da doutrina, porque se assim é, Marx deveria ter ficado quieto e não ter advertido as pessoas desse processo para que elas tentassem sabotá-lo, né? Então a ideia do marxismo é isso, um processo histórico impessoal cujo principal determinante é a estrutura fundamental de produção. Portanto, todos os fatos iriam ocorrer, apesar de um engajamento aqui, outro ali, de toda uma luta de classes, mas isso tenderia a ocorrer de uma forma meio forçosa. O problema de quando se usa o conceito de marxismo cultural
é que tem tudo de cultural, mas não tem nada de marxismo, porque isso que se entende por aí como marxismo cultural é uma subversão absoluta desse conceito. É, na realidade, uma elite intelectual que, manipulando símbolos, tradições, costumes, quer preparar o terreno para uma mudança estrutural. Em suma, enquanto Marx diz que a estrutura fundamental é que determina as estruturas superiores ou a superestrutura, e isso é de uma forma basicamente impessoal, aquilo que se chama de marxismo cultural faz o absoluto oposto, ou seja, uma pequena elite, por uma decisão até consciente, vai promover uma série de processos que, de uma certa forma, vai influenciar na mudança estrutural. E isso simplesmente viola sistematicamente os princípios básicos da doutrina. Portanto, esse tal de marxismo cultural não tem nada de marxista. Simples assim. Faria mais sentido chamá-lo de gramscismo, porque Antônio Gramsci pensou basicamente dessa forma, teve mais ou menos essa ideia, embora ainda fosse um passo um pouco atrás. E também não vou entrar muito na questão da escola de Frankfurt, mas foi exatamente a escola de Frankfurt que deu um fortalecimento a essa mentalidade e hoje é a pauta estrutural da nova esquerda. A nova esquerda pensa assim, acha que você tem que mudar valores. Primeiro você altera os valores tradicionais, os valores religiosos, simbólicos, estéticos, artísticos em geral, para que eles, de uma certa forma, se não determinem essa mudança, ou pelo menos facilitem a implementação dessa mudança. Então, nesse sentido, como se concebe esse termo tradicionalmente pelos conservadores, que foram basicamente os que cunharam essa expressão, ela é contraditória, ele não tem nada de marxismo. Só que o professor Regis fez foi diferente, foi reinterpretar esse conceito de uma forma mais adequada, dando um passo atrás. E aí, para minha surpresa, ele acabou se declarando simpático à ideia desse processo evolucionário progressista em alguns aspectos da sociedade, mas não por meio daquilo que se pensava tradicionalmente pelos marxistas, que é esse processo impessoal que gera rupturas revolucionárias de uma forma meio obrigatória, e essas rupturas revolucionárias tendem a ser inevitavelmente violentas. Então a ideia seria fomentar, ou pelo menos contribuir para esse processo de uma forma menos violenta, mais estrutural, mais cuidadosa, onde mais do que você fazer uma mobilização estrutural, onde você tem uma revolução no proletariado, onde a classe trabalhadora assume meio drasticamente os meios de produção, você teria exatamente isso, esse processo, esse engajamento, porém mais consciente dessa estrutura econômica. E aí sim, nesse conceito faz sentido você pensar em termos de marxismo cultural neste sentido. Só que, a meu ver, esse termo já foi meio que... essa ideia já foi meio que apropriada por aquilo que a gente chama de social-democracia, por exemplo. Muitos dos que se dizem socialistas hoje pensam mais ou menos dessa forma. Não acreditam mais numa ruptura revolucionária drástica, ou pelo menos uma não violenta, por meio de guerras, mas acredito que é possível fazer algumas adaptações, algumas reformas, algumas mudanças progressivas dentro do sistema que vão diminuir essas tensões, vão distribuir melhor a riqueza e que, se ainda que não promovam uma ruptura, um estado de coisas que radicalmente diferente do que nós temos hoje, pelo menos tende a chegar no estado de coisas mais satisfatório para todas as partes. Essa é basicamente a ideia. E se você chamasse isso de marxismo cultural, eu tenderia a achar que o termo é mais ou menos adequado. Ele tem uma ruptura com o marxismo tradicional, sim, mas é uma meia ruptura. Porque, apesar dele estar deixando de lado o ator revolucionário da classe proletária, ele ainda está aceitando que tem um certo impulso do sistema estrutural, um certo movimento mais espontâneo, mas algumas pessoas dentro desse processo fazem uma adaptação e tentam conciliar as coisas para que esse processo seja menos drástico e se desenvolva de uma forma menos traumática. Então, nesse sentido, sim, eu entendo essa postura. Mas o que normalmente se entende como marxismo cultural não é isso. É uma coisa muito mais elitista, é uma coisa muito mais dirigista. É uma elite intelectual
fazendo as alterações simbólicas e estéticas, não estão apenas adaptando, mas eles acreditam mesmo que estão causando. É um modelo de causação descendente, onde você, de lá, essa mentalidade original é você achar que um determinado grupo decide uma coisa e ele tem o poder de determinar uma coisa de cima para baixo. É a subversão, né? Por que se chama o marxismo de materialismo dialético? Exatamente por isso. Porque é a materialidade dos fatos, a matéria que vai determinar todos os estágios acima, inclusive os estados psicológicos, sociais e os mentais da espécie humana vão ser determinados por essa base material. Ao passo que nesse marxismo cultural que vem se falando por aí, é o contrário, é uma alteração mental que vai promover uma mudança descendente ou, na melhor das hipóteses, vai reacomodar, tornando possível essa mudança estrutural. Ao passo que o professor Regis fica mais ou menos que no meio termo. Pelo menos foi isso que eu entendi, posso estar equivocado. Mas eu penso que é mais ou menos por aí. Mas o mais curioso é quando ele se coloca como de direita, um marxista cultural de direita. Claro, ele não me parece estar se comprometendo com essa expressão, mas é uma espécie de síntese que tenta capturar tudo o que ele desenvolveu nesse momento, nesses dois vídeos. E aí eu me identifico mais, porque ao falar, quando você fala geralmente de uma forma mais esclarecida em direita, geralmente você está pensando em algum grau de conservadorismo de alguns elementos sociais que você não vê que devam ser rechaçados, demolidos ou abolidos. Então, e o professor Regis sempre teve isso foi um pouco claro. Ele tem esse certo grau de conservadorismo, especialmente em alguns elementos tradicionais e culturais dos quais eu compartilho. E aí nesse ponto eu entendo, uma das formas de tentar promover ou estimular esse processo gradual de mudança é exatamente evitar que uma mudança muito brusca cause uma ruptura muito drástica e termine por, num processo violento, gerar um trauma na sociedade, que vamos ver historicamente ter esses resultados extremamente problemáticos. E aí, então, mais ou menos seria isso. Entenderia o marxismo uma espécie de um semi-marxismo, porque você ainda tem o papel da mudança estrutural, da mudança espontânea, mas esse papel é auxiliado por um engajamento mais intelectual, mais no campo de fazer adaptações, que foi mais ou menos o que os marxistas acabaram fazendo, à medida que foram abandonando a ideia de uma revolução armada, principalmente, que já não é uma ideia marxista, vamos deixar claro, mas sobretudo que foram abandonando a esperança numa revolução proletária. Fazendo esse parênteses, é preciso deixar muito claro que o marxismo jamais previu esses processos revolucionários que se deram na Rússia, na China. Não era bem isso que ele previa. Esses processos foram adaptados por outros teóricos que tentaram criar uma alternativa, puxando elementos do marxismo e, invariavelmente, eles acabaram frustrando as expectativas, porque o processo deixou de ser impessoal, passou a ser voluntário, ou seja, passou a ser elites dirigentes, no caso militares, liderando um processo revolucionário, estabelecido algumas coisas com algumas similaridades, mas o ponto mais crucial é que em nenhuma situação houve qualquer esperança de que um dia o modelo socialista daria dialética e espontaneamente possibilidade para se converter no modelo comunista. Isso aí ficou muito claro que não tem como acontecer, não aconteceu, nem vai acontecer. Mas essa passou a ser, de uma certa forma, a única esperança de uma coisa similar ao que Marx previa, né? Porque a mim está absolutamente claro que, nesse sentido, o marxismo não tem como se estabelecer, pelo menos nas condições atuais, até porque ele previa uma globalização do capitalismo primeiro para que tornasse possível esse processo revolucionário. É importante notar também que há muitos teóricos que dizem que, e o que eu concordo, é que uma coisa é essa teoria filosófica de Marx a respeito desse processo histórico material dialético. Isso é uma coisa. E outra coisa é a aplicação que ele próprio fez desse método. Inclusive, há quem diga que ele acertou no método, na estrutura do método em si, mas ele mesmo aplicou mal o método que ele próprio concebeu. Em especial, provavelmente, por superestimar a importância e a centralidade da Europa
no mundo. Que, vamos lembrar, Marx é extremamente eurocêntrico nesse sentido. Ele subestimou as estruturas culturais distintas que se tem no Oriente, que foi onde, no final das contas, acabou dando mais vazão ao socialismo do que no Ocidente, muito mais. Eu pessoalmente acho que o modelo materialista dialético marxista também é problemático. Eu acho que ele não consegue de forma... Eu não sou marxista, essa camisa vermelha aqui foi só para sacanear, mas eu não sou marxista nesse sentido de forma nenhuma. Eu não acredito que a história realmente seja regida por um processo impessoal, dialético histórico que se coloque a revelia, por exemplo, dos valores estéticos e simbólicos, e que na verdade esses não passam, essa superestrutura cultural não passa de um reflexo determinado pela estrutura material. Eu não acredito nisso. Eu tenho uma visão muito mais dinâmica, inclusive eu tendo a pensar quase que o contrário. Não tanto porque não tem como você não reconhecer a relevância da materialidade. Você nunca pode se voltar contra a natureza. É aquela simbologia da terra mesmo. Você tem que ter o pé no chão, senão você não está vivo. Mas uma vez que você conseguiu, pelo menos o básico, da estrutura necessária para garantir a sobrevivência, o que você permite de desenvolvimento cultural é tão amplo que essa cultura chega ao ponto de poder se dar o luxo sim, de começar a determinar algumas coisas diferenciadas. E os marxistas culturais, tradicionalmente, pensam exatamente dessa forma, com a diferença que eles também subestimam a materialidade. Então, nesse ponto, nós temos até uma certa convergência. Né? Eu acredito sim no potencial criativo da mente humana em fazer alterações drásticas na realidade. Agora, isso tem uma limitação, cara. Você não pode tirar, você pode pular e se livrar do chão um pouquinho, mas você vai voltar para ele. Você não pode ficar flutuando em cima dele. O que eu penso que, principalmente o culturalismo da neo-esquerda, que é o que costuma ser chamado de marxismo cultural, ele meio que acaba perdendo esse contato com a realidade. Na realidade mesmo, eu acho que é muito melhor você descrever isso como liberalismo cultural, faz mais sentido do que marxismo, porque você pensar exatamente que você se libertando de determinadas tradições, de determinados padrões, ou seja, você rompe estereótipos, rompe preconceitos, reconstrói uma coisa nova e com isso você consegue engendrar uma nova forma de viver, um novo modelo social. É basicamente isso que esses marxistas culturais pregam, ou seja, uma forma de liberalismo. Mas insistindo no ponto, para ficar bem claro, isso tem que ficar bem claro. Eu creio que eles acabam se tornando o oposto da premissa marxista, enquanto eu fico mais no meio termo e creio que o professor Regis também. Agora, se posiciona como marxista cultural de direita. O que ele quer dizer? Porque eu creio que seja porque está tentando manter alguma coisa, evitar um choque maior, e ele claramente tem alguns valores que não são compartilhados pela grande maioria da esquerda, assim como eu também tenho. E aí você precisa de ter um entendimento mais profundo, um entendimento do que é marxismo, tentar adaptar isso para um determinado contexto e chegar nessa definição. O problema, eu volto a dizer, é que não tem como você competir com a massificação com que esse termo já se disseminou. Aquele negócio, uns anos atrás, eu me considerava feminista, mas eu sempre considerei que o meu feminismo era uma coisa diferente. O meu feminismo era um feminismo de essência. Era uma afirmação da essência da feminilidade que deveria ser harmonizada com a essência da masculinidade. Simbolicamente, eu desenvolvi um mito, né, usando os símbolos de Adão e Eva, no qual você teria engendrado historicamente, uma sociedade onde o aspecto Adão estava dominando sobre o aspecto Eva, principalmente porque o aspecto feminino foi separado em Eva e Lilith. Né? E Lilith foi renegada e Eva foi socialmente aceita. Então a dificuldade seria você resgatar o aspecto Lilith, refundir na essência da feminilidade e você
estimular um maior equilíbrio entre o masculino e o feminino na sociedade em geral. Então, essa mentalidade que eu tinha, eu achava que isso poderia ser feito, sim, pela maior participação das mulheres na sociedade, na decisão política, na série de coisas, valorização mais de questões femininas. Então, esse era o meu feminismo. Mas eu desisti de usar esse termo. Por quê? Porque eu não tenho como competir com a massificação do termo feminista. Hoje eu rejeito o termo. Hoje eu me apresento como antifeminista, porque eu sei que quando eu falar feminista, ninguém nunca vai entender isso que eu estou propondo. Não importa, e se eu passar explicando e as pessoas entendem, e daí? Meia dúzia de gato pingado entende, enquanto 1 bilhão entende o contrário. Então não tem jeito, não tem como combater isso. De certa forma, fiz que nem o Eli Vieira, né? Desistir de tentar disputar o termo. E prefiro colocar de uma outra forma, preferia criar um outro termo. Então esse é o único conselho que eu dou ao professor Regis. Apesar de que eu achei interessante esse modo como ele criou fez essa construção, redefiniu o conceito. Eu não recomendo de forma nenhuma que você se apresente dessa forma assim abertamente, a não ser que você tenha tempo para explicar o conceito. E mesmo assim é muito problemático você usar esse rótulo. Se você usa esse rótulo, mesmo que você tenha chance de explicar, a maioria das pessoas não vai ouvir a explicação. Vão te julgar pelo rótulo. É aquele caso. Quem não detém extremos recursos de mídia de massa, de produção cultural em massa, não tem condição de disputar os rótulos, as imagens, que na verdade não são nem exatamente, perceba isso, não é nem exatamente significados, ou seja, conceitos, definições. São basicamente impressões. Você atribui uma série de percepções, de sensações, de emoções, e são muitas emoções, você atribui isso a um rótulo. E você desperta, na maioria das pessoas, reações totalmente passionais em relação ao rótulo. É por isso que é absolutamente inviável você sair discutindo certas coisas por aí com determinados grupos de militância. Não tem como. Eles não são capazes de parar para pensar nos significados no termo, não são capazes de pensar em termos de filosofia analítica, em termos de análise de linguagem. Simplesmente são paixões movidas por símbolos. E isso é preciso ser compreendido. Você precisa estar atento a isso. Tanto que por mais refinado que você pretenda ser intelectualmente, por mais que você pretenda desenvolver um pensamento mais sofisticado e tentar até mesmo transmitir esse pensamento, pelo menos a nível de debates ou de uma divulgação, você também tem que ter um repertório de rótulos, de recursos simbólicos mais passionais, mais apelativos, porque senão você não consegue se comunicar. Mas bem, então, tentando recapitular, eu acho muito interessante o desenvolvimento da proposta do professor Regis. Eu senti uma identificação muito grande, mas eu também deixo claro que nós temos uma oposição significativa. O professor Regis é um liberal, em termos econômicos. É um neoliberal até. Ele apoiou Bolsonaro durante muito tempo. Na verdade, apoiou Guedes. Mas ele é aquele caso que eu sempre coloquei, que é o único parte do eleitorado bolsonarista que sabe o que está fazendo, né? Porque na verdade votou no programa econômico sabendo o que era o programa econômico. Aposto que a maioria dos bolsonaristas votou num mito, votou num símbolo, num rótulo, completamente fora da realidade. Cara, ele não é mais, e ainda bem, porque senão não estaria nem fazendo esse vídeo aqui, porque eu sinceramente não acredito mais na possibilidade de nenhum debate minimamente lúcido com alguém que ainda hoje, autor dos fatos, continua apoiando Bolsonaro incondicionalmente. Isso não é possível. Acho que tem que haver um comprometimento cognitivo a esse ponto. Apoiar algumas coisas, sim. Eu posso ser totalmente avesso ao programa de Paulo Guedes, mas é racional alguém continuar apoiando o Bolsonaro apenas porque acredita no programa do Paulo Guedes. Isso é racional. Eu acho totalmente antiético, mas é racional. E eu tenho perfeita paciência com racionalidade. Por mais avessa às minhas propostas que sejam. Agora, assim, com irracionalidade eu não tenho paciência, não tenho condição. Então, bem, essa diferença. Nós tivemos vários debates pontuais, assim, sempre foi respeitoso, nunca tive nenhum problema. Pelo contrário, o professor Regis sempre se mostrou bastante disposto a dialogar. Mas eu creio que só recentemente eu entendi mais ou menos o posicionamento, quer dizer, ainda estou entendendo, né? O meu posicionamento, eu acho que quem frequenta esse canal
já tem uma ideia bem clara. Eu consigo me resumir basicamente como um esquerdista econômico e um direitista cultural. Assim, eu resumo básico. Também nem tanto aqui, nem tanto lá. Porque eu também não defendo todas as pautas da esquerda econômica. Eu não defendo, por exemplo, ao menos não no Brasil, a socialização dos meios de produção. Entendeu? Não total. Defendo algumas. Defendo o contrário, a manutenção de alguns meios de produção que estão na mão do Estado. Eu defendo a manutenção deles no Estado e talvez até a reversão de uma outra privatização. Mas eu não creio que você tenha que sair estatizando as montadoras, estatizando as grandes empresas privadas. Não seria esse o caso. Não sou contra isso. Dependendo do contexto cultural do país, eles podem fazer isso muito bem. China fez isso muito bem. China é um modelo socialista, é um modelo de um Estado que domina a maior parte dos meios de produção relevantes. Né? Existem empresas privadas na China, mas, no geral, empresas privadas ao modo ocidental, que eu quero dizer, são aquelas que detêm um capital, não só são privadas, mas também detêm até um capital aberto, às vezes até com ações na bolsa, mas essas empresas todas são de áreas secundárias, são de entretenimento, são de turismo, são de, às vezes, de construção civil, o que é grosso mesmo, produção de energia, água, armamento, a estrutura fundamental toda é na mão do Estado, inclusive telefonia, transporte, é tudo estatal. Então, entende, China é socialista nesse sentido. E tome muito cuidado também, porque eu gosto muito de citar. Existem muitas empresas chinesas que, aos olhos ocidentais, podem parecer privadas porque elas são coletivizadas. Então, elas não são estatais exatamente, são empresas coletivizadas. O que é? Não custa, já expliquei isso 1000 vezes e vou continuar explicando. É quando uma empresa, em vez de ter um dono que controla todo, a empresa pertence aos trabalhadores. É como se pensando em termos de capitais, para você ser dono de capitais da empresa, você tem que trabalhar na empresa. Então, todos os trabalhadores têm ações dessa empresa, então eles partilham. E o mais interessante, se você sai da empresa, você não leva o capital para fora. Ele tem que ficar preso dentro da empresa, ou pelo menos a maior parte dele. Em geral, essas empresas também têm uma participação do Estado, no caso da China, em geral. Mas algumas delas são bem autônomas. É o caso, por exemplo, da Lenovo, ou da Huawei também. Muitas empresas grandes. E, literalmente falando, as empresas são sim privadas, porque elas estão num grupo de pessoas, não estão diretamente associadas ao Estado. Mas isso é muito diferente do que a gente entende por privado no Ocidente. Privado no Ocidente não é isso. Privado no Ocidente é um grupinho é dono de tudo e o resto só trabalha para esse grupo. E você ainda abre o capital, quando é o caso, em negociações na bolsa, e pessoas que não precisam nem passar perto, não precisam nem ter dessa empresa, parcialmente são donos dessa empresa também, porque tem ações. Então são coisas bem diferentes. Isso aí só para explicar. Voltando ao ponto, eu não defendo uma socialização generalizada dos meios de produção do Brasil, de forma alguma. Eu já expliquei no meu vídeo comunismo, socialismo, capitalismo, qual que é o meu modelo ideal. Não vou explicar aqui de novo, não. Eu rejeito o capitalismo liberal. Defendo amplamente programas de redistribuição de renda, alguns programas assistencialistas, sim, empresas públicas, manutenção das empresas públicas e uma série de fatores. Não acredito em ruptura revolucionária e isso eu digo na cara dos meus colegas de sindicato, por menos que eles gostem de ouvir. Tira da cabeça essa ideia ridícula que vai ter revolução proletária no Brasil. Isso não vai ter, não teve lugar nenhum, não vai ter nunca. Isso é impossível. Se tiver uma revolução, ela vai ser uma revolução militar, como foi em Cuba, por exemplo. Ou seja, nesse sentido, o marxismo, sim, falhou, furou. Ele não funciona mesmo da forma como foi prevista. Embora alguém ainda pode perfeitamente dizer que as condições plenas não se deram e que o capitalismo ainda vai se globalizar mais, ainda vai ser mais predominante, e aí esse processo ainda pode começar mais ou menos de uma forma prevista por Marx. É possível, eu não questiono. Mas se for nessa forma, é um processo de no mínimo mais um século aí pela frente. Ninguém vai ver isso aqui, ninguém viu vai ver isso. Não duvido. Então, algumas pessoas defendem isso.
Eu acho uma perspectiva interessante, mas eu não aposto nela de forma alguma. O que eu posso dizer é que isso, eu tenho certeza, eu não acredito em fim da história, nem no sentido marxista, nem no sentido liberal, nesse sentido hegeliano, que foi engraçado, que foi apropriado tanto pelo Marx quanto pelo pessoal à direita lá, né, que é o Fukuyama, né? Eu esqueci o nome do camarada. Já li 2 livros do cara, até hoje não lembro do nome dele. Francis Fukuyama, é isso, que popularizou esse conceito, depois ele mudou de ideia, de que o fim da história seria o capitalismo liberal, que é a simples questão de globalizar o capitalismo liberal, e aí seria um mundo globalista, liberal, indefinidamente, com algumas oscilações aqui e ali. Não acredito nisso de jeito nenhum. Não acredito que a humanidade chegue no estágio final e fique naquele estágio final. E, aliás, esse é um ponto que merece ser explorado, né? Porque, tanto do ponto de vista marxista, quanto tem muitas vezes não marxistas, tem-se essa noção, né, de um progresso histórico. Um progresso, o que significa? Um movimento histórico em direção a algo específico, que quando for atingido, meio que cessa o processo, né? E aí vai me levar a outro ponto, que é um ponto relevante no vídeo do professor Regis, a respeito quando ele fala da questão de doutrinação cultural. Que se existe doutrinação cultural nas escolas, é claro que existe doutrinação cultural em qualquer lugar o tempo todo. A gente não tem como a gente viver sem isso. A questão é saber se essa doutrinação é predominantemente marxista. Ele chega a dizer que sim, mas apesar que não é uma coisa assim esmagadora, é uma coisa assim mais assim de inércia, tá mais para ligeiramente. Eu não sei, não posso dizer como é que estão as coisas agora, né? Porque minha vida escolar se deu na década de 80, basicamente na década de 70, 80, né? E isso eu lembro claramente, eu sofri doutrinação anticomunista, isso eu tive na escola, escancarado, doutrinação era anticomunista. Ou seja, mas apesar de ter livros de história descendo o cacete de comunismo, assim, e professores falando isso também tinha professores que diziam coisa ao contrário. Eu cheguei a ter um professor que tentou fazer um contraponto, e isso não teve nenhum problema. Curiosamente, eu senti um peso maior de doutrinação justamente na escola laica que eu estudei. Eu estudei em escolas católicas, eu não senti muito isso. Tudo bem que eu era mais novo também, mas eu senti isso mais dramaticamente no segundo grau, quando estava na escola laica, né? Mas eu notei uma certa diversidade. Sempre teve uma diversidade. Você vai ter professores, e hoje também tem. O que eu tenho de mais recente em experiência escolar foi que eu acompanhei dos meus filhos, das minhas filhas principalmente, que já estão na universidade. Você vai ter professores que sim, vão pregar escancaradamente marxismo na aula. Vão ter professores que vão pregar feminismo, mas você vai ter também gente pregando posições conservadoras, posições reacionárias. Isso eu vi. Na universidade, isso então é muito claro. Você tem uma diversidade muito maior. Pelo menos no curso de filosofia, na UNB, onde eu passei, há uma diversidade notória de pensamento. Tem marxista roxo lá batendo, que não é aula, é militância, é treinamento de militante. E tem reaça escancarado também. Eu tive um padre como professor. Aliás, fantástico. E tive ateu. Eu tive de tudo naquela porcaria. Porcaria não, né? Com todo respeito. Ou seja, a doutrinação existe, mas a questão é, não tem como não ter, e a questão é que sempre tende a ter uma diversidade de posições, né? de pregações. Como está hoje exatamente, eu não sei. Agora, olha o fato curioso. Eu me lembro muito bem de materiais didáticos que eu tive, especialmente em OSPB, o famoso Organização Social e Política Brasileira, e EMC, que é Educação Moral e Cívica. Dava para sentir claramente um anticomunismo, claro, isso no tempo da ditadura. No entanto, apesar desse anticomunismo latente da época, hoje eu sou capaz de perceber claramente que a estrutura de pensamento ali era marxista. Não no sentido de doutrinação, na descrição dos processos históricos. Até os termos utilizados para explicar como é que funcionavam as relações de produção, a relação de patrão e empregado, como é que funcionava a economia, era um modelo mais ou menos marxista, porque o pessoal não tinha elementos de explicar isso de uma determinada outra forma. No Brasil, pelo menos, nós tivemos basicamente 2 tradições que lidaram com essas questões políticas e econômicas, que é basicamente a tradição marxista e uma tradição positivista, né, que
tinha um viés um pouco mais, entre aspas, cientificizado, positivismo no sentido de que é possível você importar para os ramos sociais das humanas elementos mais parecidos com as ciências naturais, né? E tanto o marxismo quanto o positivismo, os dois têm essa mesma noção de um progresso em direção a algo, né? Para se observar o quão forte é a estrutura de pensamento marxista nesse sentido do modelo explicativo filosófico. Isso é muito forte, que não compromete de forma nenhuma. Você pode pensar no modelo explicativo marxista e depois chegar a uma outra conclusão. Eu até entendo que tem essa dialética histórica, até aceito a determinação estrutural, mas não creio que isso vai gerar um socialismo, não creio que isso vai gerar acho que vai gerar uma outra coisa, ou posso ter uma posição mais intermediária, adicionando alguma outra coisa ali. Isso é perfeitamente possível. Mas isso é que eu acho curioso. Mesmo os materiais didáticos que eu tive, numa época em que não existia filosofia na escola, foi abolido, foi proibido. E para substituir a filosofia, criaram esses sucedâneos assim, de disciplinas assim, fortemente com propósito enviesado, ainda assim eles não conseguiam pensar fora de uma estrutura lógica de concepção, se não marxista, pelo menos muito parecida. Talvez porque não fosse possível realmente pensar naquele momento. Faltavam elementos intelectuais para eles construírem aqueles materiais, para eles pensarem daquela forma. Atualmente está se tentando fazer isso por meio de fomento a uma ideologia mais liberal, né? Mas com exceção de alguns pontos, principalmente Keynes da vida, né? Acho que Keynes domina a estrutura de pensamento econômico hoje, mas tenta-se adicionar outros aí, tenta-se levar até para o lado do libertarianismo e anarcocapitalismo, que aí já é outro problema. Tem tentado construir isso. Não sei se vai ter muito sucesso. Mas, tentando finalizar, os dois vídeos do professor Regis, que evidentemente eu vou linkar aqui, são dois vídeos, se chama assim, Marxismo Cultural e outras... chama Marxismo Cultural, Escola Sem Partido e Outros Espantalhos. O engraçado é que o primeiro vídeo tem 17 minutos e poucos, e era assim que o assunto, né? Mas ele iniciou, vou fazer mais alguns comentários, e mais alguns comentários tem 47 minutos. Né? Eu quero deixar esse vídeo aqui, pelo menos menor que os dois juntos. Né? Então, não pretendo me alongar muito, mas ainda temos algum tempo. Então, assim, para finalizar, já falando marxismo cultural e doutrinação cultural, o tal do Escola Sem Partido. Né? O Escola Sem Partido é basicamente um tremendo desentendimento a respeito desta realidade pura e simples de que não tem como você não existir uma doutrinação, não existe esse ensino séptico, esse ensino totalmente isento, principalmente nas disciplinas onde, claro, dá para fazer um ensino desvinculado de vez ideológico na matemática, na física, na química, mas na história, geografia, não dá, é complicado. E ó que vai ter gente dizendo aí que nem na matemática, na física, você consegue, né? Ter esse desprendimento. A escola sem partido parte da premissa do marxismo cultural. É aquele caso, existe sim, inequivocamente, algo ao qual o rótulo marxismo cultural tenta descrever. Isso existe. Mas o termo é péssimo, o termo é quase que contraditório, e ele acaba ocultando o que realmente é essa coisa. Porque esse tal, isso que tem se entendido como marxismo cultural, na verdade não está servindo a um propósito marxista de forma alguma. Está servindo a um propósito liberal. Não é à toa que ele é financiado pelas elites financeiras globais. Assim, só na cabeça de Olavete mesmo que você acha que a nata do capitalismo global está financiando o projeto para se autodestruir, né? Tá disposta a abrir mão dos seus meios de produção, né? Para entregar tudo para o Estado. Só Olavete mesmo para acreditar numa merda dessa. Então, sim, eles têm uma sofisticação em conseguir iludir a esquerda que abraça essas pautas de forma completamente acrítica, mas acaba sendo mais movida por elas do que as movendo. Então, sim, existe esse marxismo cultural. Mas
é aquele caso, isso não resume. Todo o sistema educacional não é todo assim. Tem uma diversidade ali. Não posso dizer exatamente como está hoje. Eu dei aulas só na universidade, e foi por pouco tempo. Nunca dei aula em segundo grau. Tem minha filha é professora atualmente. Ela faz pedagogia e tem dado aula com alunos de diversas idades. E eu converso muito com ela. E tanto por isso quanto por outras coisas que outros professores me relatam, eu sei que há essa diversidade, mesmo que puxando, dependendo do local, puxando mais para um lado, puxando mais para o outro. E isso, lembrando que as minhas filhas estudaram em colégios militares, hein? E eles me relataram que mesmo nas escolas militares você ainda encontra alguma diversidade, apesar de que tem umas restrições também. Então, sim, existe uma doutrinação. Mas doutrinação de quê? Não tem um monte de colégio religioso por aí? Que eles doutrinam o quê na escola? Aí você vem e me fala, escola sem partido. Sendo sincero, os proponentes de escola sem partido, na cidade, estão propondo uma escola só com o meu partido. Né? Ou seja, o objetivo deles é escancaradamente doutrinar. Nos livramos da desgraça do Abraham Weintraub, Deus do céu, esse inominável. Qual que era a coisa que ele estava tentando fazer? Ter a prerrogativa de nomear os reitores das universidades. É difícil imaginar uma desgraça pior do que essa. Por quê? Porque acho que tem que combater o comunismo nas universidades. E vem cá, tem sim. Vai em qualquer universidade pública você vai ver uma militância de esquerda muito forte. Mas não só a militância à direita também está presente, como cada vez está mais presente, como mesmo antes da movimentação toda, sempre teve uma resistência, sempre teve a presença, por exemplo, de religiosos nas universidades é grande. Toda universidade que se pesa vai ter um grupo de estudos lá de estudos bíblicos, vai ter uma reuniãozinha de grupo de orações. Você tem uma diversidade. Você não precisa fazer uma intervenção cultural nesses nichos, nas escolas, nas universidades. Você não precisa sair. Tá, você pode restringir algumas coisas. Não dá para também deixar alguém que se empolga e sair transformando a aula simplesmente num curso de militância. Né? Na universidade você ainda pode deixar, porque a maioria das matérias podem ser escolhidas, mas nas escolas é complicado fazer isso. Mas poxa, passei praticamente 15 anos na universidade, entre cursos de graduação, que eu acabei não conseguindo terminar por questões profissionais, até conseguir terminar a filosofia, mais o mestrado e vários cursos de extensões que eu fiz. Eu sempre gostei de participar da universidade. Eu continuava frequentando a universidade, mesmo quando eu não era aluno regular dela, formal, porque eu tinha outros grupos. E, minha amiga, isso eu vi amplamente. Você não tem um pensamento monolítico ali, um pensamento único, enviesado. É um treco bem diverso, tem muita discussão, algumas bastante acirradas. Claro, estou falando da Universidade de Brasília, né? Posso estar enganado, dependendo do estado, por aí as coisas podem variar muito. Brasília é bastante cosmopolita, é bom deixar isso claro. E ainda tem muitos estrangeiros também na Universidade de Brasília. Na verdade, dos meus professores de departamento, tinha uns 4 professores estrangeiros, 4 ou 5. Tipo assim, quase 10% é estrangeiro. Então, é muito complicado essas propostas que partem principalmente da ignorância sobre os fatos. Essa proposta de escola sem partido é isso, é de uma ignorância total. E eu não sou contra você impor algumas restrições, mas não adianta pensar em tentar transformar o sistema educacional para combater o comunismo, que nem o diabo da ditadura fez isso de uma forma assim tão invasiva quanto esse pessoal quer fazer, meu Deus do céu. E não tem como funcionar. Até porque, e eu acho que isso é um ponto crucial, que tem tudo a ver com essa ideia de marxismo cultural, meu amigo, a escola é fichinha comparado com grande mídia, comparado com igrejas e com outros grupos de influência aí que têm um poder de determinação de formação cultural muitíssimo maior do que a escola jamais vai ter. A começar também por sindicatos. Você achar que você pode assumir as rédeas da formação cultural de uma nação por meio de intervenção nas escolas, ao mesmo tempo que você deixa a grande mídia fazer o que quer, isso tudo está viajando, meu senhor. A maior força de formação cultural do Brasil
Não tenha dúvida, é Globo. É mídia em geral, mas principalmente Globo. Sabe aquela infame daquela novelinha Malhação, a novela perpétua, que não sei nem se ainda tem, mas de mais de 20 anos, quase 30 anos aquela porcaria no ar. Bicho, aquilo ali tem um poder de influência que nenhum partido político pode sonhar em ter. Que nem nenhum programa educacional tem. Aquilo ali afeta a mentalidade de um jeito, sendo jogado na cabeça das crianças desde de pequeno, com sutileza. Às vezes você nem percebe, mas são valores. Aquilo tem uma capacidade de determinação muito maior do que qualquer programa oficial. Não que esse programa seja maior, esse poder seja maior do que o poder orgânico também da sociedade, como por exemplo você está nas comunidades locais, que também tem possibilidade de determinar. O que eu estou querendo dizer é que, comparado com forças psicossociais, como grupos locais, associações, sindicatos, igrejas, clubes, mídia em geral, grandes indústrias de entretenimento, comparado com isso, escola é fichinha. Tem uma influência, claro que tem uma influência, mas ela tem uma influência mais porque acaba virando um ponto de encontro de pessoas que pretendem reunir forças para mobilizar algumas coisas. Via de regra, o pessoal de esquerda tende a achar que a maioria dessas forças de formação são reacionárias, né? E acho que a maioria é mesmo. Então eles tentam achar um ponto, um local onde eles possam se reunir para juntar forças, e isso pode ser em geral a escola ou a universidade. Tanto que por isso que tem essa presença tão marcante dos famosos coletivos, né? Mas ainda assim isso é muito fraco comparado. Eu, por exemplo, que sou sindicalista, eu estudei no Cajamar. Fiz um curso lá no Cajamar, lá em São Paulo, perto de Jundiaí. Sabe o que é? É o centro de comando de formação de militantes do Brasil. É onde Lula se formou. Eu estive lá uma vez. Interessante, experiência interessante. Mas assim, não afetou em nada a minha posição originária. Participei. Até pretendo voltar lá para observar mais alguns cursos. Aí um detalhe interessantíssimo, que muita gente não sabe, mas a pessoa fica falando em Paulo Freire. Eu meio que me avicinho nessa discussão, porque eu realmente não estudei Paulo Freire a ponto de dizer qualquer coisa relevante. Mas muita gente no âmbito esquerdista marxista detesta Paulo Freire. Ele é considerado até um reacionário. Alguém que, ao tentar fazer uma conciliação de classes, trabalha para sabotar a revolução. Ou seja, ao ponto de propor uma educação libertadora, emancipadora, ele estaria, no máximo, tentando fazer uma reforma dentro de um sistema que vai acabar colocando panos quentes e evitando a ruptura revolucionária. Tá cheio de marxistas de sindicalistas que odeiam esse cara. E aí está sendo colocado como se fosse assim, um ícone da esquerda que todo mundo adora. Não funciona assim. É para você ver o grau de alienação dessa turma aí, que lastimavelmente ainda está no poder, né? Bom, estamos nos aproximando dos 54 minutos de vídeo. Eu tinha pensado em muitas coisas para falar, tanto que comecei a redigir uma resposta lá no vídeo do professor Regis, e eu olhei assim, bicho, não dá. O tanto de coisa que eu vou ter que falar aqui, é melhor gravar um vídeo. Aí, por isso que eu tive essa ideia. Me animou. Mas, então, estou tentando tentar mais uma vez, e tentando recapitular. Eu creio que essa noção de você, que ele sintetizou como marxismo cultural, que ele defende, que estaria à direita, cara, é um termo que perfeitamente pode ser disputado, mas eu achei essa ideia, essa colocação interessante. Nesse sentido, eu também seria um marxista cultural de direita. Mas eu não vou tentar usar esse termo de jeito nenhum. Eu continuo me considerando basicamente atualmente eu simplifico, me chamando de nacionalista, me chamando de dissidente, né? Porque o nacionalismo é a doutrina que mais desenvolveu as propostas com as quais eu sou mais afinado. Muita gente acha que eu sou quarta teoria política, não sou quarta teoria política ainda, eu me considero teoria política 3,5, um dissidente, mas assim, cara, eu sou bastante antiliberal no contexto atual, no contexto do liberalismo atual. Não sou antiliberal, tem alguns vídeos que eu expliquei isso, eu não sou anti-tradição liberal do Ocidente, de forma alguma.
como muitos da quarta teoria são. Eu também não sou totalmente no sentido clássico do liberalismo, Smith, Locke, Hume, não. Também não sou antiliberal nesse sentido. Eu, pessoalmente, não vejo muito como a gente escapar, por exemplo, da teoria tripartite dos poderes. Não creio que ela seja o ideal, mas não consigo ver uma opção melhor atualmente, e é uma ideia essencialmente liberal. Eu sou bastante... Quanto ao neoliberalismo, que se chama neoliberalismo, que o pessoal, a turminha do Mises gosta de dizer que não existe, né, porque eles não são capazes de diferenciar a factualidade de algo com a imprecisão do termo, que é o caso, por esse mesmo conceito, de dizer que marxismo cultural não existe. Né? Eu gosto de dizer que não existe neoliberalismo. Neoliberalismo é simples, meu amigo. Se você tem uma proposta de pelo menos 3 coisas, Estado mínimo, que é principalmente por meio de privatizações, desregulações e qualquer coisa para facilitar e maximizar o potencial do capital financeiro, isso é neoliberalismo. E nesse sentido eu sou anti, total. E aí eu noto que o professor Regis tem umas posturas mais nesse sentido, e aí nesse ponto a gente diverte inequivocamente, o que não significa que não se possa fazer um diálogo, claro. Mais importante até do que a consistência de posições ideológicas é a consistência em termos de capacidade de dialogar e capacidade de entender a posição do outro, até para você realmente saber se você concorda ou não. E infelizmente a gente não tem muito isso por aí. Especialmente agora estamos tendo menos ainda. Não só o bolsonarismo causou um estrago, não é nem um estrago intelectual, porque não tem intelectualidade nenhuma aí, mas ele causou um estrago na mentalidade popular agora, que também se transmitiu para a esquerda. A esquerda resolveu entrar nessa de antifascismo e antirracismo, agora copiando pautas dos Estados Unidos. Eu estou bastante pessimista com relação aos rumos próximos. Né? Mas, assim, chega. Última vez que eu vou dizer, tento finalizar. O ponto é que sim, eu acredito que é possível estabelecer um diálogo, é possível compreender algumas coisas, mas a única, só volto àquele conselho final que eu dou. Não tente usar esse termo de uma forma aberta. Ninguém vai entender. Não faça disputa desses termos. Tente usar algum rótulo um pouco mais consensual, porque isso vai gerar muita confusão. E não sei se compreende plenamente as posições colocadas do professor Regis. Provavelmente não. Mas eu achei muito interessante e eu quis dar essa resposta, fazer esse diálogo. E se de repente quiser fazer um vídeo de resposta, a gente foi discutindo algumas coisas. Só vou pedir para tentar ser mais sucinto, né? Porque eu também me alonguei demais nesse vídeo. A gente fica com vídeos muito longos, a situação acaba ficando meio insustentável. Eu tenho uma larga experiência de debate na internet que atestam isso. Eu sou Marcos Valério XR, dia 22 de junho de 2020. E se você assistiu aqui até o final, muitíssimo obrigado pela atenção.